Bom dia, queridos, graça e paz. Aprove ao Senhor nos conceder mais um dia de vida. Eu sou grato a Deus, louvo ao Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Eu agradeço a Deus porque eu sei que em tudo, mas em tudo, Deus está agindo, Deus está guardando e Deus com certeza está à frente de tudo o que você está ouvindo, seja ela, como já está aí no tema, uma boa notícia ou até às vezes uma má notícia. E hoje me deparei com uma palavra que está no Salmo 112 e eu já deixei registrado para que você possa aí já se alimentar. E na verdade é o Salmo de número 112, do verso 6 e ao 7. E eu quero que você anote, Salmo 112, o verso 6 e o 7, e algumas outras coisas que está fervendo no meu coração nesse café com Deus, e eu quero compartilhar com você, claro, já lhe pedindo a todos vocês, meus amigos, pessoas de Deus, que compartilhe depois, tá? Não é o verso 2, como está citado na parte do tema, é o verso 6 e o verso 7, tá ok? Então diz o seguinte, na linguagem de hoje, depois você pode ver que é uma diferença do salmo que a gente vai estar falando, porque na linguagem de hoje eu achei até interessante, eu quero ler ela aqui com você e vou entrar falar alguma coisa sobre isso, ok? Então, querido, que o Senhor Jesus hoje possa alcançar o teu coração, a tua mente, e que o Senhor te guarde, guarde a você e toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos ficar atentos às orientações. Vamos estar buscando sempre na palavra a resposta de Deus. Salmo 112, o verso 6 e 7. Quem é correto, nunca fracassará e será lembrado para sempre. O 7. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Na outra versão diz, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Gente, isso me chamou a atenção. Por quê? Porque não nos importa coisas para quem tem confiança em Deus, para quem sabe que em tudo Deus tem seu plano. Deus tem planos para mim e para você. O plano de Deus jamais vai falhar, justamente quando diz respeito à igreja de Cristo nessa terra. Então não nos importa, gente, as coisas que têm acontecido e que para nós são desconhecidas. Nosso Deus, Jeová, sabe? Jeová é o Deus, para quem não sabe, nosso Deus Jeová, eu afirmo, é o Deus das coisas desconhecidas, bem como das coisas conhecidas. Estamos, querido, determinado, eu falo isso como ministro do Evangelho, estamos determinados e seja determinado a crer no Senhor, venha o que vier. Se o pior acontecer, o nosso Deus, sim, glória a Deus, aleluia, o nosso Deus, olha bem, continua sendo e sempre será maior e melhor de qualquer circunstância que porventura Ele, que é soberano, venha permitir que eu e você, como igreja de Cristo, venha passar nessa terra. Esta é uma palavra que eu já quero lhe chamar a atenção. Mas Deus sempre traz a mim e a você segredos do reino de Deus. Deus sempre tem um plano. E o plano de Deus sempre será o melhor. Não quero que você abra mão disso. Por quê? Gente,
pensa, sabe? Que suspense não cria no coração, na mente das pessoas sobre estas más notícias que para muitos é algo terrível. Eu vejo algumas postagens que se colocam, que alguns talvez só dará conta, terá percepção de fato, perceberá se de fato alguém da sua família, uma pessoa ente querida, uma pessoa que ela ama, uma pessoa, seja um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, parentes, venha a falecer por causa, sabe, desse coronavírus. Enquanto às vezes essas coisas não de fato acontecem, parece que é só notícia má. Ah, isso está bem longe. Ah, isso não... Então algumas pessoas, talvez, eu vejo as publicações, vai dar um pouco mais de valor e respeitar mais o que está sendo falado, principalmente pelas autoridades de saúde ou da saúde. E aí as pessoas começarão a perceber que, na verdade, tudo que está sendo falado é para poupar a sua vida, sabe, poupar a vida dos seus familiares. Então algumas notícias, de fato, elas não são mal, mas ela nos traz uma orientação, mas outras ela traz uma má notícia a ponto da pessoa ter que tomar o seu devido cuidado. Por exemplo, gente, quando recebemos, sabe, de nossos familiares uma notícia que nos traz tristeza, que nos leva às vezes a um desespero, nos leva até um choro, porque essa notícia talvez cria uma separação da qual ninguém quer aceitar. E hoje, conversando com um nobre amigo meu, sabe, uma pessoa de Deus, e nós trocamos poucas palavras, e ele trabalha no posto de gasolina, é ministro do evangelho, é um pastor. Já estive aonde Deus colocou ele como líder, como pastor daquela igreja, inclusive não tem nem o porquê eu não citar, ele é aqui de Osasco, da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Estive pregando lá e nós conversamos. Eu falei, olha, as pessoas não deu conta, mas nenhum ser humano, nenhuma pessoa aceita esta questão de doença ou até mesmo a morte, até porque não tinha nada disso. E a porta que a doença encontrou e a porta que a morte encontrou foi a desobediência que aconteceu já lá no Jardim do Éden. Desde lá, gente, tudo que você está vendo até os dias atuais, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas se você olhar e perceber que algumas coisas às vezes acontecem justamente porque não tem, sabe, ou as pessoas não colocam em prática uma palavra chamada obediência. E aí começa todo um resultado da consequência da pessoa não acatar, não acolher informações, não se resguardar, não se proteger. Tá entendendo? E aí vem a questão que hoje eu quero falar. Salmo número 112, e o que eu estou falando hoje no verso 6, mas principalmente a chave, o verso 7, diz, né, ele não tem medo de receber mais notícias, sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ok, a minha confiança, sim, sempre estará no Senhor, mas momento algum, não quero colocar nem a minha e nem a vida daqueles que eu amo, sabe, em risco. Então sempre eu vou procurar fazer as coisas de acordo com aquilo que eu interpreto que não vai me trazer nenhum resultado que possa sair depois uma má notícia. Então aí está a questão. E o mais interessante, hoje eu posso ver como as células, como grupos familiares, como culto familiar vai crescer nesse país chamado Brasil. Como a gente vai estar mais próximo, como a gente vai poder louvar mais a Deus, como a gente vai poder trocar palavras relacionadas ao reino de Deus. Em tudo tem um plano de Deus. Deus é tremendo. Então, queridos, aí, por outro lado, quando não recebemos notícias de nossos familiares, por exemplo, manifestamos uma disposição de ficarmos ansiosos. E não podemos ser, por exemplo, persuadidos de que a falta de notícia pode significar boa notícia. A fé, eu quero declarar, a fé, por exemplo, ela é o antídoto, gente, para essa condição de tristeza, de medo, de pavor.
sabe, dessas má notícias. Então a fé é o antídoto. É aí onde eu quero te chamar a atenção já, para que você venha entender e compreender. Deus tem um plano. Não se preocupe, nada vai escapar. Em tudo Deus já está lá na frente. Aleluia, glória a Deus por isso. Gente, o Espírito Santo coloca na sua, na minha, na nossa mente, sabe, um estado de, vamos dizer assim, ó, abre aspas, de santa serenidade, e remove todos os temores relacionados ao futuro, bem como este presente que eu e você, como igreja, estamos vivendo. E digo mais, a firmeza de coração sobre a qual nos fala o salmista neste versículo deve ser buscada diligentemente. Sim, e essa firmeza de coração não significa, por exemplo, crer nesta ou naquela promessa do Senhor. Tal firmeza, gente, equivale, por exemplo, à condição geral de uma confiança inabalável. Onde você tem colocado sua confiança? Eu já tenho há muito tempo depositado aos pés do Senhor Jesus. E quando eu mergulho na palavra, aí que eu vejo que foi a melhor escolha que eu fiz para a minha vida. E eu espero que você tenha escolhido para a sua vida também. Então, sabe, a condição geral de confiança inabalável em nosso Deus, a confiança, por exemplo, de que Ele não nos fará qualquer mal, oh aleluia, e nem permitirá que alguém nos aflinja. Pensa um pouco no que está sendo falado. Gente, esta confiança constante, atende a tudo, olha bem, atende a tudo o que sabemos e o que não sabemos a respeito de nossas vidas. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para, sabe, começar a pensar, poxa vida, alguns podem perguntar, onde está Deus nessa história? Aonde está Deus nessa história? E aí que está a questão. Oh, papai do céu, eu digo mais para você, esta confiança, gente, constante, que eu estou hoje falando, ela vai atender, porque a nossa confiança está no nosso Deus, está no nosso Senhor. Eu não sei no que você tem colocado a sua confiança, eu não sei como você, como pessoa, está analisando, está vendo, como está agindo. A confiança, ela tem que estar baseada numa fé inteligente. Nunca abra mão disso. E digo mais, não nos importa as coisas que têm acontecido e que para nós, por exemplo, são desconhecidas. Nosso Jeová é o Deus das coisas desconhecidas, aleluia, bem como das coisas conhecidas. Estamos, gente, por exemplo, determinados a crer no Senhor. Por que eu falo isso? Venha o que vier, coloque a sua confiança nesse Deus Todo-Poderoso. É aí que está a questão. Por que eu busco sempre trazer, sempre de manhã ou à tarde, uma palavra que venha, como eu gosto de falar, uma palavra revestida com poder celestial? O Salmo número 112, no verso 7, declara, sabe, ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Eu dou glória a Deus por isso. Gente, ainda falo ainda, se o pior nos acontecer, nosso Deus continua, eu dou glória a Deus por isso, sendo maior e sendo melhor. Portanto, não temeremos, ainda que notícias recentes nos deixem, por exemplo, alarmados e sejamos, por exemplo, acordados à meia-noite, meu Deus, por causa de algo terrível. O Senhor, ele vive. Sim, o Senhor vive. E digo mais, e o que podem os seus filhos temer? É
Aí que está a questão. Por que eu mergulhei nisso? Porque Deus sempre tem um plano melhor. Deus sempre vai olhar para a sua igreja. Já está olhando por mim, já está olhando por você, já está olhando por todos aqueles que são os escolhidos dele. Agora, tenha uma fé inteligente. Não vai achando que porque alguns textos é onde eu quero chegar. Eu vejo na mídia versículos e textos são aplicados e falados. Opa, mas vamos entender uma coisa. Vamos colocar nossos pés. De certa forma eu tenho que pensar nisso. Aonde eu não vou trazer prejuízo para mim. Aonde eu não vou trazer um grande prejuízo para minha família. Agora é a hora da igreja ser igreja. Agora é a hora da igreja manifestar através da oração, através da intercessão, através da oração. Eu vejo grandes líderes agora, como nunca. Observe o que está acontecendo na mídia. Culto, live, hora tal. Olha, poxa vida. Né? Célula, horário tal. Culto familiar, horário tal. Mas muitos que estão se reunindo vão até transmitir através de uma live. É a fé inteligente. Eu te convido, comece a praticar esta fé inteligente. Deposite toda a sua confiança no que Deus está falando conosco nesta manhã, nesse café com Deus. Coloque em prática o Salmo 112, verso de número 7, como eu já comecei a falar logo no começo. E depois, querido, para fechar, se você nunca leu, eu te convido a ler Jeremias, capítulo 29, meu papai do céu, e o verso 11. Jeremias ali, ele declara algo que é muito importante. Eu não vou nem ler, porque eu quero que você leia. Eu quero que você vá lá. Deus tem um plano melhor. Deus tem algo para mim, para você. E o plano de Deus para a sua igreja, como eu gosto de falar, o Espírito Santo sempre está me incomodando. Está para acontecer algo extraordinário. Que você possa, nessa manhã, ter de Deus toda a cobertura, ter de Deus tudo aquilo que você precisa. Seja grato, glorifica a Deus. Agora é a hora da igreja, como eu sempre falo, ser igreja. Que o Senhor te abençoe, que Deus possa falar melhor ao seu coração. Quem vos fala é seu amigo de sempre, sou de Osasco, Reginaldo Simões, ministro do Evangelho. Deus tem me dado a sua igreja com o ministério apostólico. Então que Deus te abençoe. Receba aí o meu abraço, um beijo no seu coração. E eu declaro, o que foi hoje declarado, o que foi hoje falado, te alcance, te grude e não te solte até aquele dia maranata. Amém? À tarde, se Deus nos permitir, eu volto depois das 15 horas trazendo uma palavra cujo tema eu sempre gosto de falar. Você sabia? Deus te abençoe, querido. Bom dia. Fique com Deus. Não deixe de orar por mim, como estou orando por cada um de vocês. Meu bom dia, Isabel Cristina. Meu bom dia, Paloma Genaro. Meu bom dia ao meu nobre amigo Apóstolo Oswaldo Bertoni. Meu bom dia também à digníssima minha esposa, que sempre apoiando, me acompanhando, a Bispa Noemi Simões. E meu bom dia a toda a minha família, que sempre está acompanhando. Meu bom dia aos meus amigos de perto, de longe, meus nobres amigos pastores, a igreja do Senhor Jesus Cristo na face dessa terra. Aleluia! Glória a Deus. Shalom!